meu trabalho, na verdade tem a ver também com, eu sou do programa de pós-graduação em integração latino-americana, integração contemporânea latino-americana, da UNILA. E já estou no meu segundo ano aí do mestrado. Esse trabalho eu fiz é um artigo que eu fiz para uma das aulas, mas também tem a ver com minha dissertação, que é sobre a decolonialidade nas aulas de espanhol da UNILA, né, para dar uma simplificação mais, né? E, e aí, esse projeto adentra também, né? Tem relação com. Então, como é que vamos começar, né? Então, eu faço uma. Claro, eu acho que é importante a gente dizer que o nome Escolas Clandestinas, né, da Dolores Calcuanco, o nome é comum a gente colocar o nome de Mamá, né, que é um nome tem a ver com a Pachamama, né, tem uma relação de carinho, né, a essas mulheres que foram importantes para a cultura, para a região tanto do Equador, Peru, por aí, né, andina. É, são escolas que eram ilegais, mas foram pensadas por ela. Então, a gente vai falar um pouco mais disso para frente. Aqui é só uma. E aí durante o trabalho, eu faço uma relação entre a Silvia Rivera Cusicanqui, que ela vai pensar essa relação das características da multiculturalidade com a interculturalidade e com o Felipe Paris, né, que também os dois são, né, a Silvia Rivera Cusicanqui é uma escritora aimara boliviana e o Felipe Paris, quechua peruano. Então, tento trazer sempre um pouco das visões, né, dessas visões que também tem a ver com a Dolores Cacuanco que a gente vai conhecer. O Felipe Paris, ele traz essa visão da relação da linguística da língua com a cultura, que são coisas indissociáveis. Ainda um pouco para Catherine Walsh, né? Eu trago um pouco dessa ideia do ensino, né, da implementação do ensino intercultural bilíngue, até porque ela trabalhou bastante sobre isso no Equador. E é, a ideia desse trabalho é justamente tentar entender a implementação que a Catherine Walsh fez, né, no Equador, desse ensino, que o ensino é, do Equador é baseado nessa ideia de interculturalidade bilíngue, que teria sido com a influência da Dolores, desse projeto da Dolores Cacuanco, bem antes. E no final, eu uso como base o artigo da Maria Isabel González Terreros, que é Las Escuelas Clandestinas en Ecuador, Raíces de la Educación Indígena Intercultural. Então, é mais ou menos, eu faço uma análise bibliográfica desse artigo, tentando entender quais características do projeto da Mamadulu com, é, foram base para a criação do ensino nacional do Equador. Então, aqui um pouco da diferença entre multiculturalidade e interculturalidade. Acho que é importante a gente entender. Né? No Brasil, a gente usa bastante mais o nome multiculturalidade do que interculturalidade. A multiculturalidade ela é mais uma aceitação da diversidade cultural. É meio assim, a gente reconhece, mas a gente sabe que tem um superior e um inferior. Né? Já a interculturalidade, ela traz essa relação de uma, uma relação igualitária entre. Então, ela destrói um pouco essa relação, tenta, né, de certa forma, destruir essa relação de um poderoso e um subjugado, né, que a multiculturalidade ela se mantém. A Silvia Kusikan que até diz, né, que a multiculturalidade é uma nova maneira, né, eh, de dominação que os colonizadores criaram para cá, né, que é meio para achar que eles são amiguinhos, vamos dizer assim, né, de uma forma mais. E no momento, acho que é legal também trazer essa ideia de que no Equador, nessa época,
na época da Mamadou, era, né, era de forma multicultural, né? Existiam-se, eu faço sempre exemplo de que tinha 20 alunos que falavam outras línguas, não falavam espanhol, mas falavam quechua, quichua e por aí. E o professor era obrigado, né, a dar aula para 2 pessoas que falavam espanhol, porque ele era obrigado a dar aula em espanhol. Era E aí tem essa questão da exclusão. Então os outros eram excluídos da aula. E aí é aí que vai entrar a Mamadou nessa discussão. Então eu trouxe aí a fotinho dela, uma, já está um pouquinho mais velha. Ela percebe, né, a realidade, essa realidade que eu comentei, e também a relação que tinha com os indígenas no Equador da época. Era o processo de uma forma, acho que vale mais a pena dizer, uma forma assim, eles eram muito mais subjugados, né? não, não podiam estudar, como eu falei, né? Eram excluídos dessa forma mais cultural, linguística, das salas de aula e entre outras coisas. E aí a Mamadou, percebendo esse contexto, ela vai caminhando, tanto que já fiz até várias vezes no Google Maps para os meus alunos, que é dar mais ou menos umas 24 horas, 30 horas, porque ela ia caminhando da cidade natal dela até Quito, capital do Equador, para conhecer, né, um pouco a realidade, para denunciar essa realidade dos indígenas da região dela. E, ao mesmo tempo, ela cria esse projeto de educação, que era um projeto de eh, trazer professores que tivessem tanto o conhecimento intercultural como o conhecimento próprio dos povos indígenas, né, dos quichuas, como do conhecimento colonizador, para poder dar essas aulas. As aulas eram feitas dentro das comunidades, eram feitas dentro das casas, por isso escolas clandestinas. Eram feitas a escondidas, tanto que descobriram, né, a Mamadou tinha 4 filhos, 3 foram mortos justamente por conta desse projeto, por conta dessa luta dela também. Né? E ela percebe, tem até vídeos dela falando, ela fala que sempre que é por meio da educação que o indígena vai conseguir. Tem muita gente hoje que se formou nas, nas escolas, né? Se formou e agradece a Mamadou no Equador. Então, aqui eu já vou direto, né, para as principais influências dessas escolas clandestinas. Existe no Equador a CONAIE, que a gente teve até esse ano um candidato a presidente do Equador, que é como eu chamo como um órgão vigilante do Equador, que são os indígenas, montaram essa comissão, né, que é a CONAIE, para observar. Tanto que a CONAIE tem muita relação com a Catherine Walsh, ela escreve em vários livros, em vários textos dela, sobre a CONAIE, porque a CONAIE participou ativamente da estruturação da escola internacional, da escola intercultural bilíngue, né, do Equador. E aí também manter, né, a língua originária. Então, por exemplo, se você tem no Equador uma maioria, tem outras línguas, mas eu falo do Quechua, que é a mais predominante, mas tem outras, é sempre importante enfatizar isso. É, então, tem professores, tem docentes da língua originária, assim como, que é também uma da influência, porque as escolas clandestinas tinham isso também, e o professor fala as 2 línguas na aula, né? Fala tanto Quechua como espanhol. Né? E aí ele tem, esses docentes, eles têm a possibilidade de se formarem. Por exemplo, você tem, eu uso sempre como exemplo, você tem o conhecimento do seu povo, né, da sua comunidade, e precisa, só para dar aula, uma formação. O Estado equatoriano fornece essa formação. Né? Então, tanto o Estado quanto algumas universidades, mas é mais o Estado nesse caso. E é justamente essa relação. O ensino nacional equatoriano, depois, se quiserem, pode procurar na internet, ele tem essa base, né?
cosmológica junto com. Então, o ensino nacional do Equador se torna justamente isso. E aí, né, o resultado, né, eu uso como exemplo, acho que esse aqui a gente pode passar rápido, que é um exemplo que eu fiz até um vídeo sobre, que é essa relação, só para dar um exemplo de como é a educação no Equador. Então, é pensar, por exemplo, a fotossíntese que a gente aprende na escola, só que aí a gente aprende desse lado mais biológico, mais eurocentrado, e ao mesmo tempo a gente vai ter essa relação para que o aluno possa entender melhor com o que ele aprendeu no dia a dia da sua comunidade, né? A relação da Pachamama com o deus Inti, que é o deus do sol. E aí, nas considerações finais, eu entendo que há essa relação, né, entre a, as escolas clandestinas da Mamadolu para com. Né, e aí, como a minha dissertação e tanto esse artigo se tornou é sempre uma crítica, né, ao Nilo, uma crítica construtiva das educações. E aí eu trago justamente isso, né? Na época eu não conhecia, mas depois eu fui conhecer, que são as escolas interculturais de fronteira, né? Foi uma tentativa que voltou ano passado, tanto do Brasil quanto do Mercosul, de criar esse tipo de educação que integre, porque no Brasil, hoje em dia, a gente ainda tem essa ideia do indígena como algo separado, né? Nos outros países da América Latina, o indígena ele é o campesino, ele fala eu sou equatoriano e ao mesmo tempo eu sou quechua, ou eu sou boliviano e ao mesmo tempo eu sou. E aqui não, né? Ele fala minha nacionalidade é brasileira e eu sou do povo tal, como se fosse como se fosse uma etnia, né? E não uma nacionalidade própria. A gente meio que tem essa visão muito multicultural. E aí essa crítica vem justamente por meio, né, dessa relação do que fez a Mamadou para com, e aí justamente, né, trazer isso, claro, essa, essa pergunta que eu ponho, né, não é para responder assim, é para uma proposta de reflexão no final, se seria possível, né, no Brasil, o ensino intercultural bilíngue da mesma forma, né, que no, no Equador. Então, aqui nós temos um pouquinho, uma coisa que eu tenho. Claro, a Catherine Walsh é estadunidense, mas tem uma base muito. Ela saiu, né? Ela não tem mais aquela vivência. Então, eu tenho muito disso. De não utilizar autores tanto europeus como estadunidenses. Então, ela eu deixo porque, por mais que ela seja estadunidense, ela tem aquela coisa de saiu de lá e veio para cá, né? Então, ela tem muito mais enraizamento aqui do que lá nos Estados Unidos. Mas hoje em dia, até a minha dissertação, tudo que eu escrevo, eu procuro ver se o autor é europeu, se ele é. Porque aí eu falo, não vou usar, e aí eu procuro um autor que fale do mesmo tema, que seja latino-americano. E aí, os agradecimentos, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Né? Quem quiser entrar em contato,